Infelizmente, esse vídeo pega o principal, mas se fosse pegar tudo, a gente tinha que fazer uma longa-metragem. E a diversidade também. Mas vocês já perceberam que foi um vídeo construído para nos apresentar frente àqueles que querem nos avaliar. A gente achou que seria uma forma interessante, né, de realizar a sua obrigação, produzir um vídeo. Claro que a gente tem que também fazer um relatório, mas o vídeo sendo um instrumento mais rápido de comunicação sobre aquilo que fomos desse período, que na verdade o vídeo tem uma síntese. Eu tenho que fazer algumas escolhas para não fazer uma longa-metragem. Assim mesmo, o vídeo ficou suficientemente grande que não deu para colocar no relatório, no formulário, o Cláudio já comentou sobre isso, né? O formulário pelo qual a gente apresentou o CNPq, o nosso relatório de pesquisa nesse período todo. Então, eu acho que, de qualquer forma, mesmo não sendo uma longa-metragem, ele dá um retrato bastante fiel do que foi a gente nesse período. Já apontando no final para o novo ciclo. A gente, quando fez o vídeo, não tinha ainda a informação da aprovação final. Mas a gente estava apostando que seria aprovado. Então é isso. Está disponível no site? Ele está no nosso canal do YouTube, no site do Observatório, ele já está em todos os nossos canais. Então, lá quando você entra no nosso canal do YouTube, é o primeiro vídeo já destacado, é esse dos resultados de setembro. Bom, então, esse foi um trabalho bem desafiador, mas eu vou falar dos próximos outros que a gente agora está executando, né? Eu queria também começar a minha fala manifestando a minha felicidade de estar aqui com vocês nesses 4 dias, revendo os colegas. As interações são intensas entre nós, principalmente via e-mail, WhatsApp, mas estar aqui reunidos presencialmente é uma alegria muito grande. E saudar também os novos núcleos, Manaus, São Luís, Florianópolis, os meus conterrâneos, Elcio e Samuel, ao contrário de vocês, no entanto, que podem ser conhecidos pela Ilha da Magia, Guga Kirten, etc. Eu sou da cidade mais conhecida como vai descer. Não é fácil, até temos que conversar sobre como Balneário Camboriú talvez se insira nas cidades do agronegócio de alguma forma, porque os cowboys do agro estão fortemente presentes em Balneário Camboriú, Itapema e etc. Bom, feito essa introdução rápida, eu queria contextualizar a equipe da comunicação, especialmente para os novos membros, ou mesmo para as pessoas que estão aqui como convidados, né? A gente atualmente dá conta de alguns canais bastante importantes para a nossa rede, que já foram ilustrados aqui no nosso vídeo, que são, né, o site do Observatório, o boletim, que aqui no vídeo a gente registrava mais de 7.000 inscritos, mas a gente teve um salto bastante grande desde o início do ano para cá, Luiz, e nós estamos atualmente com 8.500 inscritos. Uma newsletter semanal que tem um conteúdo denso, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande ver que um meio de comunicação que é via e-mail, que as pessoas têm que ler, que tem que parar para abrir, chegou a um número tão expressivo de assinantes e com uma taxa de abertura expressiva, porque isso também é logicamente relevante, né? Então, nos satisfaz bastante porque é intenso a nossa mobilização semanal para que a edição chegue na caixa de e-mail de vocês toda quinta-feira às 7 da manhã. E, além do nosso boletim, a gente tem um podcast semanal na Rádio FRJ, com a narração da Diei, que também é a narradora oficial de todos os nossos vídeos, porque ela tem uma voz muito poderosa para isso. A gente está presente em diversas redes sociais, praticamente todas, enfim. Inclusive, estamos com um projeto para o TikTok. Eu dou uma risada porque, né, a gente já não somos tão jovens assim, não somos a faixa prioritária do público que lá está, mas nos empenhamos nessa tarefa porque é um público que nos interessa atingir, um público que a gente não conversa muito hoje em dia, né, que é o público mais novo, que está pensando em entrar na graduação ou que recém entrou na graduação. E aí a gente acionou uma parceria com a Bioma Comunicações, que nos ajudou a entender um pouco mais essa linguagem, nos auxiliou na montagem de roteiros
e em breve nós vamos ter uma série de vídeos apresentando já no contexto do novo INCT cada tema de pesquisa a partir de vídeos curtos, com aquela linguagem muito específica da plataforma, mas que a gente acredita que chegarão a esse objetivo de apresentar o observatório lá dentro e alguém, pelo menos, vai ter como referência algumas informações a respeito dos nossos temas de pesquisa. Então, a gente está começando a desenvolver isso e já estou aqui em primeira mão contando para vocês que esse projeto vai ganhar corpo em breve. Além da comunicação, também trabalha na frente de assessoria de imprensa, tanto prospectando as inserções dos nossos pesquisadores, quanto também recebendo e distribuindo as demandas que nós temos. O Observatório, enfim, com esse reconhecimento nacional, por todos esses anos de trajetória, é muito demandado. Nós temos um grande reconhecimento junto aos colegas jornalistas e nós aproveitamos aqui também, inclusive, para agradecer a colaboração de todos vocês quando a gente aciona a demanda. Sei que não é fácil, os prazos da imprensa, né, são prazos às vezes pouco coerentes com a dinâmica acadêmica de vocês, mas enfim, são espaços importantes da gente preencher, mesmo quando nem tudo na íntegra é publicado, né? Luiz, essa semana passada, ou retrasada, não, há algum tempo atrás, deu uma entrevista para o Globo, os 100 anos do Globo, acho que foram o quê? 1 hora de conversa, mais um texto, um monte de conteúdo produzido. Aí a reportagem saiu nesse domingo, no caderno especial de 100 anos, saiu uma frase do Luiz César. Uma frase. Mas, dentre vários outros cientistas convidados, saiu na íntegra, né? Não houve modificação na colocação dele, o que também é sempre um ganho no contexto da imprensa. Bom, então, em 2024, quando a gente estava no contexto do projeto OM nas eleições, os núcleos tiveram, pela primeira vez, uma experiência que eu considero extremamente bem-sucedida, que foi a alocação de bolsistas que puderam ficar um pouco mais alocados para atividades de comunicação, a interlocução com a imprensa para publicar os artigos, pensar as redes sociais. Hoje quase todos os nossos núcleos estão com perfil no Instagram. Então a gente teve naquele momento uma oportunidade ímpar de poder, todo mundo está mobilizado e a gente da Coordenação Nacional, que é onde a comunicação hoje está submetida no âmbito da Coordenação Nacional, só articulou com os 18 núcleos naquele momento essa inserção e a realização de materiais e etc. E depois que essa experiência acabou, nós reunimos esses bolsistas, convocamos eles para conversar conosco e entender quais tinham sido as dificuldades, quais tinham sido os ganhos e colher dali também sugestões para que a gente pudesse seguir aprimorando nosso trabalho e entender como a gente poderia também seguir com essa experiência tão positiva e virtuosa. Eles nos trouxeram várias ideias bacanas, algumas mais difíceis da gente executar e, enfim, articular, outras com algum grau maior de facilidade, com que a gente conseguisse se articular mesmo apenas internamente. Um desses materiais foi, inclusive, um guia prático de relacionamento com a imprensa, porque os bolsistas, né, em sua maioria dentro dos programas de pós-graduação vinculados ao observatório, não eram pessoas com formação no âmbito do jornalismo, da marketing, design, enfim, esses conhecimentos que a gente acaba acionando mais no âmbito da comunicação. Então eles nos pediram, a gente gostaria de ter maior referência de como lidar com a imprensa, seja para os artigos de opinião, seja para o envio de release, enfim, desses materiais. Então eu vou pedir para projetar, por gentileza, porque esse foi o material que a gente passou aí pelo menos nos últimos 2 meses produzindo, testando, e que eu vou aqui rapidamente apresentar para vocês, mas ele certamente vai ser enviado por e-mail e devidamente apresentado, principalmente para essas pessoas que nos demandaram esse tipo de material. Então, vocês... aqui está o controle, né? Aqui está, então voltei. Tá. Ele se chama, né, Guia Prático de Relacionamento com a Imprensa, justamente porque ele tem esse caráter extremamente direto, rápido e de apoio para que os bolsistas, enfim, as pessoas que estejam nos núcleos mais à frente desse contato ou tenham essa predisposição e essa vontade de atuar nessa frente, tenham como referência um material bastante prático e direto. Então aqui a gente faz uma introdução, né,
mostrando qual que é o objetivo desse material, portanto, dar visibilidade, credibilidade, impacto ao INCT Observatório das Metrópoles, passar as diretrizes práticas sobre como atender a imprensa, como contatar jornalista, como enviar press release, como fazer sugestões de pauta, e também padronizar e utilizar o nosso relacionamento com a imprensa, porque também a gente considera que é importante, todo mundo está carregando o nome do observatório, então que todo mundo tenha uma diretriz comum, para, claro, dadas as particularidades e liberdades para que ocorram adaptações, mas que tenha uma referência em comum para esse tipo de contato. Então, aqui, os objetivos desse material, para facilitar o atendimento à imprensa, fortalecer nossa imagem institucional, manter uma comunicação transparente, clara e acessível, adotar uma postura profissional cordial, enfim. E aí a gente também traz as estratégias que a gente está identificando. Isso tudo baseado também bastante na nossa experiência, né? Então, é claro que a gente toma como referência manuais de universidades e outros grupos já bastante consolidados, mas isso foi extremamente baseado também na experiência que a gente já vem colhendo ao longo desses anos na comunicação. Então, o contato inicial, como ocorre, quais são as ferramentas que podem ser mobilizadas, a importância desse envolvimento contínuo, a identificação institucional. Quantas vezes eu já devo ter pedido, não só para vocês, mas também para os próprios jornalistas, identificarem como pesquisador ou pesquisadora do INCT Observatório das Metrópoles. Isso é importante também para que a gente monte o nosso clipping, que é o nosso registro dessas inserções, porque nós temos uma ferramenta que ela identifica automaticamente quando o INCT Observatório das Metrópoles é mencionado, nós somos avisados dessa menção. Então, por isso também a importância de vocês sempre se identificarem, claro, vinculado ao programa, à universidade que vocês estão, mas também como os pesquisadores da nossa rede de pesquisa. E, bom, a disponibilidade e a agilidade, elas são bastante importantes nesse contexto, mesmo quando for no caso de uma negativa ou a indicação de outra pessoa que possa atender. É muito importante para que vocês não fechem o canal como jornalista, para que a gente não perca essa oportunidade e, enfim, ele continue considerando vocês, o próprio observatório, como uma fonte relevante para o trabalho dele. Aqui a gente faz um contexto do fluxo de atendimento, justamente para dar esse caráter bastante prático a esse documento. Então, como funciona desde o começo, a montar a lista dos contatos do núcleo, organizar o banco de dados com os contatos dos jornalistas, como registrar a solicitação, até chegar na parte da entrevista, ou enfim, do outro material que ele esteja demandando. E aqui eu não vou apresentar em detalhes, mas são as principais ferramentas que se usam. O press release, que é quando a gente quer um texto informativo para que a gente divulgue, enfim, um tipo de produto que está sendo produzido. Aí a gente traz um exemplo, a gente analisa a lead, né, como é que a gente construiu aquele press release. Aqui a sugestão de pauta, ou seja, a gente propriamente não constrói o press release, mas faz a sugestão de um tema que a gente sabe que em breve o núcleo vai soltar, vai produzir. Então, como constrói a sugestão de pauta, o exemplo e o envio disso aqui, se for por e-mail ou se for por WhatsApp, que hoje em dia muitos jornalistas fazem esse contato diretamente via WhatsApp. E o artigo de opinião, que é talvez a ferramenta com que a gente tenha mais lidado nos últimos tempos, e que ainda assim segue sendo relevante para a nossa incidência. Eu faço até referência ali a um material que vocês já foram apresentados em outro momento, né, de como escrever um bom artigo de opinião. Então está ali o link para acessá-lo, no caso de relembrar algumas questões importantes. Aqui, como exemplo, toda a produção, alguns dos exemplos de toda a produção que foi feita pela rede de artigo de opinião. Aqui a conclusão, né, do documento. Então a gente sintetiza aqui tudo que a gente trouxe nos slides anteriores, para realmente ficar fixado alguns conceitos que a gente acha bastante importante. As referências, caso alguém queira se aprofundar ou realmente ficou com a dúvida em algum ponto, além de, claro, podemos procurar também consultar esses outros materiais que são bastante consolidados. Referências gerais, né, do que eu estou falando em termos de ferramentas. Então, os artigos de opinião estão no site do Observatório, divulgação de sugestão de pauta, tanto no boletim da FAPED, que tem aumentado bastante a sua inserção na mídia. Aqui o The Conversation é um portal bastante interessante, que ele tenta conectar cientistas com jornalistas, só que o cadastro aqui é feito direto pelo cientista, não é como se a gente, comunicação, pudesse. Mas aí, se vocês tiverem interesse em pesquisar, a gente faz essa interlocução, ele tem uma boa relação com diversos canais de mídia.
E é isso, eu vou deixar aqui o contato da comunicação. Vários de vocês já devem ter me contatado por WhatsApp pedindo para a gente divulgar coisas e tudo mais. O meu WhatsApp está sempre aberto, mas eu sempre peço para direcionar para o e-mail da comunicação, porque é onde a gente organiza o fluxo do boletim, que é semanal, do site, e distribui entre nós os materiais e como cada uma vai trabalhar com aquilo. Então, portanto, o e-mail segue sendo para a gente um canal importante para receber todas as demandas que vocês têm de divulgação. Agradeço, a gente recebe bastante coisa. Teve uma época no observatório que a gente tinha que fazer chamadas de conteúdo. Hoje em dia, ainda bem, a rede está tão articulada, grande, e que a gente não tem mais que fazer esse tipo de ação. Pelo contrário, às vezes a gente até tem dificuldade em administrar a quantidade de conteúdo que nós recebemos e dar conta dele, considerando também o tamanho da nossa equipe. Aqui, alguns dos nossos principais canais que nós estamos presentes. Por favor, nos sigam lá, né? Dê uma moral para o trabalho da gente, de vocês. Então, vou deixar aqui na tela enquanto eu vou concluindo a minha fala, que vai no sentido de apontar, então, o que a gente vai fazer daqui para frente em termos de programação, né? Tem esse projeto do TikTok, que eu mencionei para vocês, que em breve ele vai estar no ar. A gente também vai passar agora por um processo de atualização do site do Observatório, no contexto do novo projeto INCT, que, portanto, vai implicar em que a gente repense muito do que está lá apresentado. A gente tem o contexto do IBEU, que vai ser daqui a pouco introduzido aqui, quer dizer, já foi introduzido em outros momentos, mas que implica em a gente entender como nós vamos apresentar o IBEU, porque considerar a experiência da primeira edição é um produto do observatório com muito apelo midiático, com muita inserção na mídia, então a gente tem que valorizar isso, considerando a primeira experiência, entender o que funcionou, o que a gente consegue aprimorar e considerar novos atores que vão ter interesse no acesso a esses dados. Então isso também já está sendo pensado. A própria parceria com o Ministério das Cidades, o TEDs, né? Então como a gente também publiciza esse tipo de relação que a gente está tendo, que é bastante relevante e, portanto, merece ter destaque no nosso site. Já peço de antemão a colaboração de vocês, coordenadores, no sentido de nos apontarem. Vocês têm uma página, cada núcleo tem uma página no site do Observatório. Para além de atualização de informações, que a gente sabe que é sempre relevante a gente atualizar, a equipe, as instituições envolvidas, que tipo de informações vocês gostariam que tivessem lá que não tem atualmente? Ou como a gente pode aprimorar as páginas dos núcleos? Então eu já peço a ajuda de vocês de antemão para nos darem esse feedback no contexto dessa atualização que nós faremos no site. E essa questão da atualização do site, para além das novas informações e novos contatos e parcerias que a gente precisa comunicar bem e de forma clara e direta, a gente tem percebido, não chegamos nem ao final do ano, mas uma coisa que está muito clara para a gente é que o nosso site tem perdido acesso. E o nosso site tem perdido acesso porque, bom, todo mundo está com o computador aqui, vocês jogam qualquer coisa no Google, a primeira retorno que vocês têm são as ferramentas de inteligência artificial apontando o resumo do tema da pesquisa que vocês, dos termos de pesquisa que vocês colocaram no navegador. E aí as pessoas não estão mais entrando nos sites, a verdade é essa, assim, isso tem diminuído, impactado bastante os nossos números, mas isso é uma tendência geral, não se relaciona apenas com o site do Observatório. E existem técnicas, como já existiu antigamente o tal do SEO, que é como você melhor ranqueia em ferramentas de busca, hoje em dia tem algo chamado GEO, que é Generative Engine Optimization, ou seja, são ferramentas e técnicas para que a inteligência artificial, os vários motores de inteligência artificial, busquem o conteúdo no seu site, porque eles são generativas, né? Elas não criam conteúdo do nada, elas buscam esses conteúdos com base em alguns critérios. Então, os sites hoje em dia, eles têm que estar já pensados para serem acionados por essas ferramentas e trazerem respostas que nos referenciem. Então, o contexto de atualização do nosso site, ele ganha ainda mais importância em decorrência desse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Era isso, agradeço a atenção de vocês, estamos sempre disponíveis pelo e-mail, canais, WhatsApp e obrigada. Eu acho que... Fica aí,
eu acho que essa fala da Tuane, quer dizer, mostra muito claramente que a gente inventou e consolidou uma atividade de comunicação científica com uma perspectiva de ser uma comunicação não apenas para o mundo científico, mas uma comunicação que tem como base, né, o que pensamos, o que fazemos, o que produzimos, né, mas tentando alcançar um espectro de pessoas, instituições, etc., para além do mundo propriamente científico e acadêmico. Né. Geralmente, os programas, as instituições que têm algo semelhante são eficientes, são muito competentes, etc., mas acabam ficando muito uma fala para dentro do próprio mundo acadêmico, científico, etc. Né? Acho que nós inventamos uma maneira de fazer esse trabalho, né, de comunicação e difusão científica, né, com uma perspectiva bastante inovadora. Né? E eu acho que foi uma invenção que foi aos poucos sendo construída, não foi da noite para o dia, foi na base da experimentação, né? E isso se deve bastante ao empenho da equipe de comunicação do Observatório. Né? E hoje eu acho que o Tuane representa no Observatório, né, muito essa intenção nossa materializada. Né? Apenas, digamos, na investidura que a Tuane tem para falar sobre isso, né? Quer dizer, uma profissional dessa área. Né? Então é um trabalho do Observatório muito bem sucedido, muito bem sucedido. Claro, tem sempre coisas para a gente melhorar, né? Mas essa diversidade de instrumentos, a linguagem, toda a atividade de fazer uma conexão com esse mundo para além do nosso próprio mundo, né? Enfim, são características muito marcantes do trabalho que nós fazemos, né? E foi uma invenção nossa para a gente. Né? E nós somos muito elogiados quando tem avaliação do NCT, ou do Observatório, por essa atividade. Hoje ela é uma atividade que nos apresenta de uma maneira muito bem percebida por aqueles que buscam saber o que é que nós fazemos, né? Sejam pessoas, sejam atores, sejam avaliadores. Né? Então, acho que é um trabalho muito bem sucedido, bem construído e que vem evoluindo cada vez mais para ter um espectro de alcance bem mais amplo do que nós inicialmente pretendíamos. Né? Então, esse é um trabalho que realmente decorre desse empenho da Tuane, da Karina, da Diene e das pessoas que em cada núcleo também fazem um trabalho de comunicação e coordenação com a equipe nacional. Né? Então, o que a Tuane aqui apresentou, então, é uma proposta que vai circular, né? Que ela comentou, vai circular, vai ser enviada para todo mundo. Né? Então, vocês vão poder ter um momento para examinar com mais detalhe o que está sendo proposto, uma frente nova, né, de trabalho, né? Mas eu poderia aqui abrir um momento assim para saber se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão que poderia ser acrescentada aqui à estratégia apresentada pela Tuane. Agora o microfone. Só um pouquinho. Queria parabenizar, né? Eu uso o microfone. Eu queria parabenizar, né, a primeiro Tuane e a equipe de comunicação pelo trabalho. A gente vem acompanhando no comitê gestor, né? Você já, inclusive, já colocou algumas ideias lá, não tinha visto ainda concretamente. Eu acho que vai ficar fantástico, já está fantástico e vai ficar melhor ainda. Trocamos algumas figuras, não foi? Algumas figurinhas em algum momento sobre, acho que aquele folder, né, que não apareceu aí agora, mas eu acho que ele já está no site. O folder ainda não está no site, né? E aí eu queria reforçar aqui
É uma sugestão que eu tinha, acho que eu troquei, não sei se foi no zap do comitê ou diretamente pelo Luiz César. Digamos assim, não é só o volume e a qualidade do nosso trabalho. E os resultados que a gente já chegou até aqui. E o profissionalismo já alcançado nessa área de divulgação e comunicação, como o Luiz César já também colocou, eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa de ter alguma ferramenta, não é ferramenta não, como é que vocês chamam? Algum produto desses de comunicação em inglês. Então eu ia sugerir, se possível, no vídeo ter uma alternativa, com narrativa e legenda em inglês, mesmo que ficasse no site, entendeu? E que fique lá no site quando a gente for viajar, for fazer uma visita, quem for fazer uma visita científica lá fora, já ter algum material que a gente não fique mitigando cada momento que a gente vai ver, que o grupo, o núcleo vai fazer aquilo, ou vai no congresso, alguma coisa, e que vai fazer algo paralelo, como um contato acadêmico. E, se for possível, já nesse novo site aí também colocar, se for possível, já colocar alternativa em inglês e até em espanhol. Espanhol a gente é mais fácil de resolver, né? Mas eu acho que pelo menos em inglês já devia estar lá. Mais alguém? Oi? Mais alguém? Roberto. Bom, também, parabéns, acho que a rede inteira reconhece o profissionalismo da comunicação, vocês estão sempre atentas, a gente tem crescido bastante em termos de reconhecimento público a partir do trabalho nacional. Mas eu queria talvez compartilhar com os colegas dos núcleos um pouco a experiência local quando se trata da imprensa local. Né? O projeto de eleições deixou uma relação costurada, vou falar um pouco do Norte Fluminense, né? A Erika e o Guilherme também estão aqui, eles podem, se quiserem acrescentar sobre isso, porque a relação que ficou das eleições, ela se manteve depois com a imprensa local. E aí o desafio era se a gente cria uma coluna que é especificamente do núcleo, ou se a gente mantém sempre essa relação com a comunicação nacional um pouco orientada para você, né? A decisão que tomamos é que seja da coluna do núcleo, feito pelo núcleo, com uma logomarca do núcleo. Embora seja importante essa relação que temos com a mídia no Norte Fluminense, a dificuldade são pessoas que possam lidar com esse processo, porque dá um trabalho enorme. Em termos da negociação mesmo, que isso é a coordenação que faz, né? Eu converso com os colegas, com o diretor do jornal e tal, e foi tranquilo, mas o processo manual de pegar uma coluna, de publicar, de escolher a fotografia e saber qual vai ser o tema, de fazermos a correção disso e tal, é um trabalho muito grande, assim, é importante, é muito grande. Então, a sugestão que eu posso fazer, esses núcleos que sempre têm esse protagonismo local, que é muito relevante, de fato, a gente testou, né, nos últimos meses publicando colunas, e o impacto tem sido muito alto, assim, a gente tem procurado, a Erika fala, o conselho tal se pronunciou, reagiram a um documento, enfim, tem consequências, tem expansão dessas publicações locais. Então, por ser relevante, acho importante que os núcleos pensem, os colegas dos locais pensem melhor esse processo em termos de saber que recursos são necessários para manter esse processo. Por exemplo, tem a sorte que o professor, o Nilo, ele tem um projeto de extensão pela FAPESP e tem 2 bolsistas que vão para esse processo agora, eles vão liderar o processo de publicação. Então a gente mantém a aprovação, a estratégia geral, mas é bolsista que vai colocar a mão na massa, vai se profissionalizar e vai continuar com isso. Então, e faz muita diferença ter uma pessoa que trabalhe de fato mão na massa nesse processo. Por sorte a UF tem o recurso, mas, enfim, pensem em bolsistas que consigam ser treinados para avançar e ter um espaço local protagonista. Mas, enfim, era só essa sugestão. Obrigado. O Fabiano também quer. Uma breve não, claro, ele já vai passar o microfone. Acaba de dizer. Gente, desculpa furar a fibra aqui, mas é só um complemento. Essa lógica perfeita que tu colocaste, mas ela incide num aspecto que é, pelo menos no nosso caso, que a gente faz parceria com os colegas da comunicação, né, sobretudo jornalismo e cinema, essa
capacitação contínua, porque a gente tem, essa equipe ela é constantemente renovada. Então, eu acho que acresceria dentro das funções da equipe, que eu acho essencial, essa capacitação. Não sei se é algum tipo de ferramenta que quem estiver entrando possa colocar. Claro que a gente sempre faz a transição dentro do próprio grupo, né? Alguém que já está, tentar apoiar, mas nem sempre é possível por conta das oportunidades que surgem. A pessoa que sai como egressa, né? Já com uma pós-graduação. É isso. Obrigada. Mais alguma colocação, gente? Eu respondo? Ok. Então, começando pelo comentário da professora Livramento, esse vídeo é ótima sugestão da gente ter uma legenda em inglês para ele, para essa apresentação mais institucional rápida, né? Em relação ao site, a gente está no momento de levantar prestadores de serviço e orçamentos. E aí já está colocado no nosso escopo a versão do site em inglês e espanhol. Não é muito simples, né, uma tradução de tudo de maneira automática, mesmo hoje em dia com inteligência artificial, ainda me parece que é um processo complexo tecnicamente, mas possível de ser executado, com custo adicional relevante, mas que vai estar considerado nos orçamentos que eu vou apresentar para a Coordenação Nacional e Comitê Gestor, e aí avalia-se, né, se a gente teria recursos para ter uma versão em inglês e espanhol, que eu também concordo ser extremamente importantes para essa internacionalização da rede. Em relação aos comentários do Humberto e do Fabiano, quando acabou o projeto das eleições, o Humberto e outros núcleos nos procuraram justamente com essa dúvida, né? A gente segue com os canais abertos, já que muitos dos veículos ofereceram manter esse canal aberto, e a nossa incentivamos enormemente que sim, que vocês seguissem se articulando, dada a capacidade do núcleo de ter pessoas, enfim, mobilizadas, e não só que pudessem articular diretamente isso, mas escrever também. Não é um processo simples dentro das diversas tarefas que vocês têm que dar conta, né? Mas esbarra justamente nisso a continuidade, né, Humberto? A disponibilidade de bolsistas, de pessoas que possam fazer essa articulação, que, como ele bem pontuou, não é tão simples assim e requer, sim, um trabalho contínuo. Os núcleos não têm, a gente, né, hoje em dia, uma bolsa específica para isso. Os bolsistas que temos estão alocados na maior parte das suas horas para a pesquisa em si, que é a finalidade das suas bolsas. E aí a gente está nesse momento que eu acho que é o ponto de inflexão da rede, em que a gente está tendo essa demanda da comunicação organizada, mas orientar, né, e subsidiar essa atuação local dessas mini equipes de comunicação. A gente precisa, eu acho, ter uma conversa um pouco mais estruturada, né? Enfim, pensar um pouco melhor como a gente, de fato, estrutura esses processos, para que a gente não tenha uma descentralização muito grande, mas descentralização não no sentido que a gente quer concentrar nada, né? Mas que a gente consiga ter movimentos muito articulados para que eles sejam coerentes com os nossos valores, com a nossa posição institucional, com todas essas questões que são bastante relevantes do ponto de vista dos posicionamentos. Então, o que eu posso dizer neste momento, né, sem muito a gente ainda articular e pensar, é que nós estamos à disposição. Então, quando entram bolsistas e vocês localmente, pontualmente ainda estão articulando essas estratégias, entrem em contato conosco. Se surgirem dificuldades, a gente, né, conversa, a gente pensa, apresenta. A gente tem vários casos assim. Natal acabou de ter uma nova bolsista na área que está um pouco mais à frente das redes sociais. Ela nos procurou, participou de uma reunião nossa, a gente apresentou, mostrou. Então, assim, ainda está sendo de forma pontual, mas é claro que a gente pode, para esse novo ciclo, pensar isso de maneira mais sistemática, porque, de fato, a gente está vendo que está sendo uma demanda. Nessa reunião com os bolsistas que aconteceu no ano passado, nos demandaram, além desse material que a gente conseguiu dar conta, um workshop de como o cientista atende o jornalista, essas orientações sobre escrita também de maneira muito mais prática. Então, assim, ideias nós temos, a gente só precisa de um momento para conseguir articular e também, no contexto do novo INCT, entender em que momento isso pode ser mais adequado e oportuno de ser colocado. Mas, repito, então, a gente segue à disposição para essas articulações e orientações
E agradeço, porque vocês realmente têm feito um trabalho fantástico de cooperação conosco e sem isso, jamais o que nós apresentamos aqui seria possível. Obrigada. Concluindo esse ponto, eu acho que vale a pena a gente também registrar que essa atividade de comunicação e difusão científica tem um papel muito importante na manutenção da nossa rede. Criar uma rede é muito difícil, ela desaparecer é muito fácil. Ainda mais uma rede como a nossa, que se espalha no território nacional, com uma quantidade bastante importante de pessoas envolvidas, né? É preciso que essa rede, para poder existir, ela tem existido muito em função disso também, seja permanentemente ativada, permanentemente relembrada da sua existência. Né? Por isso que nós inventamos essa ideia do boletim semanal. Eu não conheço nenhum projeto científico que tenha um newsletter semanal. No início, isso gerou um certo temor nosso. Será que a gente vai dar conta de ter conteúdo toda semana? Está chegando na telinha das pesquisadoras e pesquisadores do observatório, dizendo: o observatório aqui falando, olha só o que está acontecendo, olha só o que vai acontecer. Para exatamente manter a ideia da rede permanentemente ativada. Então, no início, nós tínhamos um certo temor se a gente iria conseguir fazer isso. A gente conseguiu. Eu acho que a rede se mantém como uma rede muito integrada. Claro, tem outras razões que não são apenas as decorrentes disso, da existência dessa prática de comunicação e difusão, mas certamente essa prática de comunicação e difusão, o fato de toda semana cada um receber na sua telinha, seja no celular, seja no computador, uma comunicação relembrando, falando do observatório, do que ele está fazendo, o que fez, o que vai fazer, é muito importante para manter a rede ativada e engajada. Entendeu? Então, foi uma tarefa muito audaciosa que nós fizemos, mas ela foi bem sendo bem sucedida, será ainda bem sucedida, e tem esse papel estratégico também para dentro. A existência da rede permanentemente relembrada em cada um de nós. Por isso, que uma rede é difícil fazer, mas é muito fácil ela desaparecer. Né? Temos na história acadêmica muitos casos de redes que foram construídas, se desenvolveram e desapareceram com muita facilidade, e uma das razões é exatamente a dificuldade de manter a integração, a circulação, a interação de maneira sistemática. Então, o boletim, todo o conjunto de outras atividades que, enfim, compõem essa frente de trabalho de comunicação e difusão tem um papel também para dentro do próprio observatório, a manutenção do observatório. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Diane. Muito obrigado, Caína. Obrigada a vocês. Bom, vamos então passar para o segundo ponto. O IBEL. Marcelo, por favor. Olha, nós estamos aqui colocando o IBEL para ser uma conversa entre nós, que vai desdobrar a conversa que nós já tivemos lá no âmbito da Enampur. Né? Então, tem algumas questões de procedimentos, de, enfim, etapas para botar esse projeto para funcionar. Né? Mas a importância de trazer aqui também a nossa conversa é porque nós queremos fazer desse projeto do IBEL um projeto estratégico para até o final do ano que vem. A gente até o final do ano que vem não vai fazer só isso. A gente vai começar a fazer pesquisa a partir de dezembro. Mas esse projeto, a gente está atribuindo um papel também estratégico, tendo em vista o cenário do ano que vem, o cenário eleitoral. Assim como em 22 nós fizemos um projeto de reforma urbana e direito à cidade, com a intenção de ter um protagonismo a se apresentar no debate eleitoral das eleições, né, precedido, quer dizer, que sucedeu o projeto de reforma urbana e direito à cidade, né, a gente está querendo também que esse projeto do IBEL seja também um projeto estratégico com essa finalidade,
A gente está presente na conjuntura intelectual, política que vai se constituir no ano que vem, falando das nossas coisas, falando das questões que nos interessam colocar na agenda de discussão. Por isso que não se trata apenas de fazer o IBEL. Se trata de fazer um ativismo em torno do que vai ser o resultado do IBEL, em termos de cálculo, difusão de informação, publicação, etc, etc. Então nós estamos desenhando o IBEL com essa perspectiva. Estamos ainda na fase inicial, na fase quase que da cozinha do projeto, que é viabilizar tecnicamente o cálculo do IBEL, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Enfim, esse ano a gente começa a colocar em prática esse projeto, mas com a intenção de ele se desdobrar em outras atividades durante esse ano e o ano que vem. Por isso a importância da gente discutir agora esse momento do IBEL. Ok? Marcelo. Bom, pessoal, eu acho que para a gente começar a conversar falando sobre o índice de bem-estar urbano, né, que é o IBEL, quem é que estava lá em Curitiba que viu a apresentação, só para ter ideia? É menos da metade, né? Também viu aquele vídeo que a gente passou Então vou falar de algumas questões que a gente já introduziu lá em Curitiba, na região da Irapur, para poder socializar com todo mundo. O IBEL, né, como eu disse, é um índice de bem-estar urbano que foi criado por nós, pelo Observatório das Metrópoles, a partir do censo de 2010. A gente chegou a fazer alguns experimentos antes com a PNAD, né, mas quando veio o resultado do censo, e pela primeira vez o IBGE divulgou de forma sistemática, né, os dados do entorno dos domicílios, então a gente conseguiu produzir um índice bastante robusto que de fato pudesse retratar 5 dimensões das condições urbanas da cidade, que tem a ver exatamente com a mobilidade urbana, as condições ambientais, as condições habitacionais, o atendimento de serviços coletivos e a infraestrutura urbana, né? Isso por conta do conjunto de dados que foram divulgados no censo de 2010. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, o IBEL, ele usa o censo demográfico, ele é uma parte censitária e outra parte amostral. Né? Então a gente usa essas duas bases de dados, mas também usamos a base do entorno dos domicílios, que é um conjunto de informações que os recenseadores eles verificam que tem na face de quadro ou na face confrontante, né, que são informações urbanas, propriamente dito. Então a gente consegue reunir esse conjunto de dados para produzir o índice, que é produzido foi, em 2010, por 20 indicadores. Tá? Um conjunto de 20 indicadores compõe o índice. O que acontece é que o censo de 2022, ele retirou algumas variáveis do IBEL, do censo, que tem impacto na produção do IBEL. E também fez perguntas novas, que não foram feitas em 2010. Então, o que nós estamos fazendo até agora, nós fizemos até agora, foi um esforço de compatibilizar 2010 com 2022, né? Então nós vamos ter que recalcular, na verdade fizemos isso, recalcular 2010 com base naquilo que tem em 2022 para que o índice ele possa ser comparável, né, entre as duas edições do censo demográfico. Então isso implicou uma mudança. A gente acabou aprofundando também em outros aspectos da própria metodologia da construção do IBEL. Mas, na essência, continua sendo a mesma coisa, é um índice de bem-estar urbano que permite nós avaliarmos as desigualdades urbanas existentes nas nossas metrópoles, nos municípios, né, e em diversas escalas, né, que a gente vai conseguir avaliar essas desigualdades urbanas. Exatamente porque eu sempre ressalto isso, porque eu acho que essa é uma das grandes características do IBEL, é que ele só tem
os dados que são utilizados no IBEL são dados que informam sobre as condições da cidade e não sobre os atributos das pessoas. Então, nós não temos nenhum dado que tenha a ver com as pessoas, por exemplo, escolaridade das pessoas, renda. É um dado eminentemente urbano. Então, e isso diferencia o IBEL de outros índices que a gente pode, inclusive, relacionar, mas que ele tem essa qualidade, né, de ser um índice que tem essa característica de retratar as condições urbanas, propriamente dito. Então, nós fizemos um esforço de compatibilização dos 2010 com 2022, apesar de que nem todas as bases de dados necessárias para a produção do IBEL foram divulgadas ainda. Nós estamos dependendo da divulgação dos microdados da amostra, que estava prometido, lá em Curitiba eu mencionei isso, estava prometido agora para agosto, mas não vai ser mais divulgado em agosto. E a informação que nós tivemos do IBGE é que eles estão no esforço hercúleo para divulgar no último trimestre. Então, se vocês entrarem lá no calendário de divulgação do censo demográfico, não aparece nada da divulgação dos microdados. A gente já teve muitos dados divulgados sobre a amostra, mas sempre foram tabulações em nível municipal. Até agora não saiu nada do microdado, e sem o microdado a gente não consegue construir esses indicadores e também outras pesquisas, né, outros estudos que nós realizamos a partir dos microdados. Então, a perspectiva é de que os microdados sejam divulgados no último trimestre e, sendo assim, uma vez divulgado, nós vamos ainda precisar de um tempo para trabalhar os dados na produção do IBEL, né? Vamos fazer isso para todo mundo, né? E depois divulgar. Nós vamos depois ver isso, como é que vai ser essa entrega para todos os núcleos. Mas o que a gente tinha combinado lá em Inampu era com a perspectiva de que os microdados fossem divulgados agora, era de fazer uma oficina para discutir os aspectos teóricos, metodológicos do IBEL, tendo em vista que a rede ela se diversificou bastante, né? Então, desde 2010, então nós temos uma incorporação de vários outros núcleos, teve renovação de pesquisadores dos núcleos existentes. Então, muita gente não conhece profundamente o IBEL. Então, a ideia dessa oficina era de poder socializar mais a respeito dos aspectos teóricos e metodológicos do IBEL, de modo a preparar as pessoas para os processos posteriores que nós vamos ter. Na medida que nós tivermos o IBEL, nós vamos também fazer as publicações desses resultados, algumas coisas como foram feitas anteriores, outras coisas novas que nós estamos já pensando, né? E isso, como a Tuane colocou aqui, o IBEL, quando foi divulgado, ele teve uma repercussão midiática muito grande, né? Eu lembro que quando a gente divulgou no primeiro dia, assim, era muito, ainda se usavam telefones fixos naquela época, né? Era muita ligação, e todos os pesquisadores estavam envolvidos na entrevista para algum veículo de comunicação. Assim, a gente teve que mobilizar todo mundo, né? Até pessoas que nem tinham participado do projeto, mas que cada observatório conhecia, estavam tendo que se empenhar nisso. Então, tem um apelo midiático grande, então acho que vai ser importante as pessoas saberem, né, com mais profundidade sobre o índice, para poder também, nesse momento, se preparar para esse contato. Além da própria análise, né? Ou seja, é importante a gente analisar o índice, mas é importante a gente analisar também as dimensões que compõem o índice, que é constituído por um conjunto de indicadores. Então, essa análise, ela requer o conhecimento, né, das variáveis, como foi feito, como construído, né, para que essa análise possa ser feita. Então, a ideia nós vamos manter a oficina, mas ao invés de fazer em agosto, vai ser uma oficina online, né? Eu estou
propondo que a gente faça no dia 19 de setembro, que é uma sexta-feira, das 9 ao meio-dia, eu acho que 3 horas, talvez seja 19 de setembro, é uma sexta-feira, de 9 ao meio-dia, para que a gente possa, com representantes de todos os núcleos, e aí o perfil do representante é alguém que vai estar à frente, coordenando, é um pesquisador que vai estar coordenando esse projeto no núcleo. Eu acho que não é o momento da gente mandar bolsista. Com todo respeito ao trabalho dos bolsistas, às vezes é transitório o trabalho do bolsista e é preciso que seja um coordenador que vai estar de forma mais permanente no núcleo, até porque é quem vai orientar o trabalho no núcleo, é quem vai coordenar o processo de análise do que vai ser feito, é quem vai estabelecer o contato com a imprensa. Então, nesse momento, até porque também, como tem mudanças na própria metodologia, também é importante que esses pesquisadores principais aí estejam à frente nessa discussão. Então, o perfil de participação é de pessoas estratégicas do núcleo, de pesquisadores estratégicos do núcleo, que vão acompanhar esse projeto. Tendo em vista que é o seguinte, nós temos aí, estamos discutindo, desenhando um processo de difusão do IBEU. Esse processo de difusão do IBEU, ou um sistema de difusão, não sei se é um nome mais adequado, ele envolve a gente disponibilizar todos os resultados no nosso site, tem que divulgar de uma forma que seja interativo para que o público em geral tenha condições de acessar o site, buscar o dado que necessita, para a escala que necessita, né? E aí nós temos uma vantagem de que fazer um índice, que ele é feito com os dados do censo demográfico, nos permite construir em diversas escalas esse índice, desde a área de ponderação até a escala nacional. Então, construir um sistema como esse também não é trivial, mas é algo que já começamos a pensar, né? Aí estamos envolvendo também o Jussiano nesse processo, a equipe de comunicação, né? Associada à divulgação desses dados, propriamente dito, tem a parte de comunicação, propriamente dita, que precisa ser pensada, elaborada essa estratégia de como vai ser comunicado, né, a difusão do IBEU. Então, essas coisas já começam a pensar, mas uma outra coisa que se associa a isso, né, junto com o turismo, tem a ver com o modo como nós vamos trabalhar essa difusão, isso nos núcleos em geral, essa difusão, comunicação do IBEU, considerando que o ano que vem é um ano eleitoral, né, de modo a gente conseguir pautar a questão urbana, né, nessa agenda de eleições estaduais e nacional, né, no próximo ano. Inclusive pautar a questão urbana metropolitana, né, tentar colocar isso na agenda estadual, na agenda nacional, do debate eleitoral. Então, também tem que ser pensado nesse sentido. Para além disso, o IBEU ele vai ser também um elemento que vai estar relacionado com vários dos projetos que nós vamos discutir em dezembro, né? Muitos projetos, por exemplo, o projeto clássico de análise dos padrões de segregação socioespacial que nós realizamos a partir da tipologia socioespacial é uma análise que pode ser feita relacionada com o IBEU, né? Ou seja, uma coisa é pensar os padrões de segregação socioespacial a partir da estrutura social escrita no território metropolitano. Outra coisa é pensar as desigualdades urbanas por meio de um índice que só traz variáveis urbanas para medir. Como relacionar uma coisa com a outra? Ou seja, o IBEU vai ser um instrumento para a gente também pensar outros projetos nossos, relacionar com outros projetos nossos, então ele vai ser estratégico também no desenvolvimento das pesquisas que nós vamos fazer posteriormente. Tá? Então, por isso que ele, nesse momento, né, foi eleito aí pelo Comitê Gestor como carro-chefe, né, para conduzir as atividades do Observatório para
nesse momento inicial do INCT. Tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. A oficina vai ser online. Como se trata de uma oficina online, eu acho que não daria para ser mais do que 2 pessoas por núcleo, considerando que agora são 21 núcleos, né? Vão ser já 42 pessoas, mas nós. Então, assim, eu acho que seria no máximo 2 pessoas por núcleo. E tem aí também o projeto da Sandra, né, que tem interesse na utilização do IBEL. De repente tem uma pessoa no projeto, eu acho que a gente podia combinar assim. Marcelo, o online até 100 pessoas é tranquilo. Eu acho que podia ser 3 pessoas, até 3 pessoas por núcleo. Não, oficina eu nunca fiz, então. Eu diria 3 pessoas é tranquilo. Não, só para online eu acho que 100 pessoas é tranquilo. Então, 3 pessoas por núcleo eu acho que é ótimo. Para a possibilidade de gravar. Bom, então, gente, sobre o IBEL, primeiro, a proposta é uma oficina online, ampliada dentro do limite máximo que a gente vai fazer, do ponto de vista técnico. O pessoal que está na frente disso vai organizar uma dinâmica que seja virtuosa para dar certo, né, essa reunião, essa discussão, essa interação. Tá? Segundo ponto, o IBEL é um projeto carro-chefe nosso, projeto carro-chefe nosso para 26. Tá? E a ideia é que a gente possa ser um projeto que pode ter a seguinte nomeação: desenvolvimento urbano nas eleições, por metrópoles inclusivas, igualitárias, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Modelo de operacionalização final dessa ideia é aquilo que a gente realizou no projeto Reforma Urbana do PT da Cidade, é aquilo que a gente realizou nos cadernos do Observatório das Eleições. Então, o modelo é esse. Como a gente vai desenhar isso de maneira mais refinada, isso vai decorrer exatamente do desdobramento da discussão do projeto. Ok? Então, esses são os pontos sobre o projeto. Oficina, na data e horário que o Marcelo propôs aqui. Segundo, essa reunião ser a mais ampla possível, né? Organizada previamente para que ela tenha uma dinâmica virtuosa. E, em terceiro lugar, essa proposta da gente, assumindo esse projeto como projeto estratégico, ele ter esse caráter, o desenvolvimento urbano nas eleições, por metrópoles inclusivas, igualitárias, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Modelo concreto, esses 2 projetos que nós realizamos, um em 22 e outro em 24. Ok? Alguém quer se pronunciar, fazer perguntas, dar contribuições? Foi pensado no produto final para o fim do ano, ou a gente pode fazer produto final para mais tarde, já que é das eleições? Se foi pensado no produto final no fim do ano, seria o IBEL a nível municipal comparativo, uma análise desse tipo. Todo mundo faria uma coisa comparativa, ou cada núcleo pode se envolver do jeito que quiser. Então, só perguntas. Não sei se o Marcelo já pensou sobre isso. Eu estou pensando em voz alta. A gente pode ter duas perspectivas. Uma que pode ser agora a gente calcular e, enfim, explorar os dados, etc. Mas depois a gente transformar esse investimento inicial, que pode até acontecer esse ano, num produto que vai materializar essa ideia de desenvolvimento urbano nas eleições, etc. Seria uma ótima ideia. A gente vai ter que desenhar um pouco como vai ser esse produto, para que ele possa, de fato, estar presente no debate. E a outra dúvida que eu tenho é o seguinte: o IBEL 2010 foi publicado, e a gente vai usar o IBEL 2010 transformado. Vai ter que explicar isso na introdução.
Ele foi comparar. sim. Ele não foi incoerente. Claro. Tá? Vou ouvir as questões e depois a gente... Não, eu nem é uma dúvida, é só um elogio externo assim, para o Marcelo, porque eu sobreponho os galpões ao IBEL nas periferias metropolitanas, né? E algumas coisas, se não fosse esse índice, tipo, ficava meio que confuso de saber qual que era, se aproximar da realidade daquele território, daquele local, né? Acho que foi na região metropolitana de Curitiba que eu estava começando a pesquisar pelo rendimento, e aí eu estava considerando, tipo, precariedade e rendimentos eram 3 salários mínimos, por exemplo. E aí a maioria ao redor lá, tipo, mais próximo, assim, era 3 a 6 dos galpões estavam instalados. Só que aí quando tu pegava um dado de Beu e esmiuçando ele, tu vê que essa precariedade se dava de outras formas, assim. Então é só para destacar a relevância e dar os parabéns pelo trabalho, porque é muito importante. Maravilha. Primeiro quero me apresentar, eu sou a Júlia Petros, do núcleo, um dos núcleos mais novos, né, de São Luís, e quero colocar aqui algumas coisas que eu não tive a oportunidade de dizer, mas quando o Marcelo fala do IMPU, e aí eu vou falar que eu tenho bastante pesquisas, não com os dados do IMPU, mas com outras dimensões, com indicadores de pobreza. Aqui eu dou outros nomes, né, com umas dimensões muito parecidas com aquilo, eu já até li o documento, né, muito parecidas com o do IPU. Então eu só quero enfatizar isso e me colocar à disposição desse projeto, porque é algo que eu venho trabalhando desde 2008. Já. Bom, seja bem-vinda, né, vai ser muito importante aí ter você, né, lá pelo núcleo de São Luís, participando desse projeto. Certamente vai fazer avançar mais e difundir mais esse conteúdo, né, pela região. Bom saber, Aldo, né? Eu sempre fico muito feliz, né? É um trabalho coletivo, né, um produto do observatório, né? Mas que sempre estive à frente, né, na condução desse projeto. Então eu fico muito feliz de saber dessas repercussões, né, de uso. Coisas também foram comentadas lá na oficina em Curitiba, né, também de outras formas, também nos próprios conselhos, né, que utilizam o IBEU como referência. Então é sempre bom saber dessas experiências de uso de algo que a gente construiu no âmbito do Observatório das Metrópoles, né. A questão da Suzana, primeiro é o seguinte, são 2 questões, né? Nós inicialmente fizemos um IBEU, nós vamos dar os nomes, eu vou trazer os nomes que eram, mas vocês vão esquecer esses nomes para a gente passar a acostumar com os outros nomes. Nós fizemos um IBEU para a escala metropolitana em 2010, e comparamos as regiões metropolitanas que nós identificávamos como metrópole, as 15, que foram a mesma 15 que surgiu na REGIC de 2018. E chamamos essa comparação de IBEU global. Então tinha um resultado, tinha um ranking entre as metrópoles, tinha uma comparação entre os municípios dessas metrópoles, que eram 229 municípios, e tinha uma comparação entre todas as áreas de ponderação dessas metrópoles. Chamamos essas 3 níveis de comparação de IBEU global. E tivemos, mas a gente tinha núcleo que não era metrópole, era a região metropolitana que não era metrópole. Natal, Maringá, por exemplo, Baixada Santista, mas eu tenho que produzir também para esses lugares. E aí resolvemos fazer um IBEU local, que não foi só para Natal, foi para todas as regiões metropolitanas, que era uma comparação entre as áreas de ponderação de cada região metropolitana, apenas aquelas áreas de ponderação internas a cada região metropolitana. Nós chamamos isso de IBEU local. Fizemos isso para todas as regiões metropolitanas que faziam parte da rede. Posteriormente,
nós lançamos o IBEU inicialmente em 2013, em 2016 nós resolvemos fazer uma publicação do IBEU municipal, foi para todos os municípios do Brasil, comparando todos os municípios do Brasil, que é aquela reportagem que a gente passou lá na Folha de São Paulo, no município, como que é de São Luís, o pessoal de São Luís, o município que teve o pior IBEU foi de Presidente Sarney, que é no estado do Maranhão, né? Então nós fizemos as mudanças que a gente introduziu vai fazer com que a gente tenha um IBEU metropolitano. Vamos deixar de usar global e local, nós vamos ter um IBEU metropolitano e vamos ter um IBEU municipal. Tá? E vamos ter um IBEU municipal. O IBEU metropolitano, ele vai permitir fazer análise intrametropolitana pelas áreas de ponderação. E do jeito que nós estamos calculando, vamos passar a calcular agora, o que a gente fez lá como resultado para cada município, ele vale também na análise interna de cada metrópole, resultado se for comparar os municípios. Então, a nomenclatura que nós vamos usar é do IBEU metropolitano e do IBEU municipal. Certo? É isso que a gente vai passar a usar agora. E nós vamos então ter publicações diferentes. Uma publicação vai ser do IBEU municipal. Ela talvez seja até a primeira, porque vai ser mais rápido de ser produzido pela escala, essas coisas todas. E depois uma publicação do IBEU metropolitano, né, que a gente pode comparar os municípios de cada metrópole, comparar as áreas de ponderação de cada metrópole, ter um valor da metrópole, né, assim, o que é o IBEU da região metropolitana de Belo Horizonte. Tá? Então, essa é uma das coisas. Então, a gente vai mudar, não vai ter mais coisa global local, vai ser IBEU metropolitano e IBEU municipal. Tá? Então, uma das coisas que vai ser alterada na nova publicação. E, evidentemente, como teve mudanças de variáveis, porque teve variáveis que não entraram no censo de 2022, que estavam em 2010, nós vamos recalcular 2010 e calcular 2022. E vamos explicar isso. Tá? Então, o texto metodológico, ele vai trazer essas explicações. Então, o que já foi publicado não vai ser igual ao que a gente vai publicar na nova versão. Tá? E aí eu queria passar uma tarefa para todo mundo, para todos os núcleos. Tá? E eu vou terminar com isso, depois dessa tarefa. Qual que é a tarefa? Tem uma questão seguinte: quais são os municípios que fazem parte de cada região metropolitana? O IBGE, ele divulga todo ano a lista dos municípios de cada região metropolitana. Mas isso traz um problema, porque a definição dos municípios de região metropolitana é uma definição legal, né, institucional, que às vezes passa por interesses que não tem nada a ver com o fato metropolitano em si. Por exemplo, em 2018, entrou na região metropolitana do Rio de Janeiro o município de Petrópolis. Petrópolis ele é polo de uma outra dinâmica regional. Não tem uma relação com... Você não faz parte da dinâmica metropolitana propriamente dita. Está na lei, entrou, inclusive nos mapas, muitos mapas que a gente passa a usar já traz Petrópolis, mas quando a gente vai pensar no índice que está retratando o espaço urbano, e o IBEU ele só trata do urbano, provavelmente dito, essa questão, a gente tem que definir o seguinte: existe aquilo que está na lei, que é a região metropolitana, e existe de fato quais são os municípios que fazem parte desta área que constitui um fato metropolitano. E aí eu acho que a gente poderia, e para a gente, ou seja, é muito fácil a gente definir aqui que nós vamos usar o que está na lei, porque eu só pego lá a lista que o IBGE atualiza todo ano, faço o IBEU para esses municípios, mas isso pode, só para vocês terem uma ideia,
no exercício que nós fizemos recalculando 2010, teve uma diferença quando comparou, por exemplo, quando comparou a dimensão de mobilidade urbana. Lá em 2010, do jeito que foi feito, a região metropolitana do Rio de Janeiro tinha a pior condição de mobilidade que São Paulo. Inclusive, isso virou um tema de debate do programa do Pedro Bial, para vocês terem ideia, pela surpresa que teve. Quando a gente recalculou agora, incorporando Petrópolis, São Paulo ficou pior. É porque, de fato, melhorou a condição de mobilidade, porque aumenta o número de pessoas que não têm mobilidade nesse contexto metropolitano. Então, por isso que a gente precisa estudar quais são os municípios que a gente vai estar chamando, para não confundir com região metropolitana, talvez seja a gente melhor chamar assim, quais são os municípios que vão estar na área metropolitana que nos interessa, como objeto de estudo. Então, estudar a partir do que a gente tem, os dados de 2010, mobilidade pendular, as atividades econômicas, do que já foi divulgado, são os indicadores que nos permitem pensar essa questão. Então, o que eu queria combinar aqui com vocês seria da possibilidade de vocês voltarem para os núcleos, discutir internamente, assim, quais são os municípios de cada área metropolitana e nos repassar isso até a oficina, porque a partir disso nós vamos tendo em vista assim, quais são os municípios de cada área metropolitana. Quando a gente for produzir IBEU, a gente já produz para esses municípios que foram definidos pelos núcleos. A gente não tem condições de estudar isso para cada espaço metropolitano do país. Então, e nós temos um olhar específico, né, de conhecer cada uma dessas realidades. É importante que cada núcleo faça. Tá? A Jupira levantou a mão, depois aqui Luciano, livramento de Luciano. Eu queria saber se não é possível recalcular para o dia atual, enfim, no momento atual, para 2022, se for o caso, aquele grau de integração metropolitana. Se a gente conseguir fazer isso, é um critério que pode ser usado para todo mundo, né? A gente cria uma padronização e tira fora os municípios de baixíssimo grau de integração. A questão é saber se é possível calcular. Érica, é possível calcular com rapidez? Para responder já a questão da Jupira, é possível calcular com rapidez o grau de integração? Rapidez não. Não, rapidez é Não, porque depende dos dados, depende dos microdados, ou seja, pode atrasar o cálculo do IBEU. É por isso que eu não... Agora precisa do microdado. Sou eu? Camila está escrita. Não, já é a mesma coisa que a Jupira lá. Roubou de mim. Precisa saber se existe assédio, integração dos outros níveis. A gente não está ouvindo. Mas é porque o microfone não está funcionando. O Luciano está ali, tá? Eu acho assim que quando a gente puder atualizar os níveis de integração, a gente tem que fazer, né? Porque a gente consegue qualificar melhor a configuração das metrópoles em termos de integração, né? Mas assim, eu acho que o que pode nos orientar nesse momento é REGIC. A partir do momento que o IBGE, para a definição das categorias da rede urbana, né, da hierarquia urbana, delimita ali a área de concentração populacional. Né? Então, aqui no Rio, a área de concentração populacional definida pelo IBGE coincide com aquilo que a gente vem trabalhando historicamente como... Não, tem um detalhe, que não... Um município, mas que a gente precisa olhar melhor para ele também, né, para saber o que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que se orientar pelo REGIC. Obviamente, cada núcleo vai poder mergulhar ali em cada espaço e ver se a REGIC responde ou não responde. São Paulo, por exemplo, a REGIC
A área de concentração presuposta não coincide exatamente com o recorte institucional, né? Pode ser que em outros também, enfim. Pode ser que em Vitória, o Instituto Jones tenha algum estudo ou alguma, enfim, que também possa subsidiar essa delimitação. Eu acho que o importante é a gente chegar no momento de calcular o IBEU com esses recortes definidos, para a gente não atrasar o que a gente tem que fazer. Uma padronização. Não uma padronização, mas assim, eu acho que uma padronização, mas eu acho que cada núcleo também tem que justificar o que está definido como recorte. Produzir uma nota técnica de uma página, eu acho que resume, orientado pelo REGIC, orientado pelos estudos que o Observatório já desenvolveu, tanto no Censo de 2000 como no Censo de 2010. Bom, sugestão. Pois é, não sei se já está contemplado ou não, a partir da explicação do Luciano, mas relativo a uma dúvida. Eu estou em encaminhamento com a proposta que fosse não a definição formal das regiões metropolitanas, e sim aquilo que é integração real. Não é isso? E não haveria problema na hora de divulgação, por exemplo, do ponto de vista da mídia e tal, quer dizer, como tratar isso na divulgação, né? A mídia em geral entende região metropolitana a partir daquilo que é formalmente definido pelo IBGE. Eu ia sugerir, eu acho que já, de alguma forma, já foi contemplado nas falas. O que eu acho importante é que não fique solto de cada grupo, cada núcleo decidir o que é a área metropolitana. Por quê? Porque o IBEU, como muitos dos nossos estudos, são estudos comparativos. Tem essa questão que o Luciano acabou de colocar. Vai ser divulgado e vai ser Então, eu acho que tem sugestões aqui já muito interessantes que mereciam ser avaliadas. Por exemplo, a ideia que o Luciano deu de usar as ACPs do IBGE. E aí se decide, na minha visão, se decide que é ACP, vamos seguir a CP, sem avaliar internamente se, entendeu? Ou usa, como a gente usou na economia metropolitana, a divisão administrativa atual do IBGE, região metropolitana, intermediária. Então tem que ter, já que a gente não tem as condições de criar, de atualizar o estudo do nível de integração, que seria o ideal ou o desejável, a gente tem que pegar um estudo que a gente acha e que já considera como de que tem a qualidade, a expressão válida para o que a gente quer e padronizar. E não, eu discordo da ideia de que cada núcleo deva decidir o que é a área metropolitana. Porque eu acho que retira a ideia da comparabilidade. No projeto da metropolização, a gente tem, foi discutido quando a gente submeteu a ideia, de refazer os níveis de integração. Isso está no horizonte de discussão. A questão é a dificuldade de vincular uma coisa a outra, porque aí ficaria na dependência de terminar um estudo para poder fazer outro, e eu acho que isso iria atrasar. Minha sugestão, eu concordo que a gente tem que ter algum padrão mais comum, mas eu acho que seria importante a gente minimamente justificar com os estudos do próprio IBGE, No nosso caso lá, por exemplo, só a REGIC, só as ACPs não dão conta de pegar o Norte Fluminense, por exemplo. Mas a gente já fez um estudo, comparando a ACP, vendo a REGIC, vendo as regiões imediatas e intermediárias, e a gente tem como justificar com base nos 3 estudos do IBGE. Então, eu acho que cada núcleo poderia olhar para esses estudos e justificar com base em estudos que a gente já tem do IBGE.
que isso seria bastante razoável. Sim, eu acho que assim, não vai ser o momento então da gente tomar uma decisão agora. Então, eu acho que o encaminhamento que mais prudente ser feito é a gente trazer internamente para essa discussão, a partir das falas que foram feitas, e a gente orientar um outro encaminhamento aí nos próximos 15 dias, talvez. Então, acho que seria. Essa tarefa ela vai precisar ser feita, né, de definir qual é o espaço que nós estamos definindo. Eu vou chamar aqui de área metropolitana, porque ela não vai corresponder à região metropolitana, que é o espaço definido não pelo IBGE, mas pelas Assembleias Legislativas dos Estados, né? E também vai corresponder às metrópoles, porque muitos dos espaços nossos aqui não são metrópoles em si. Por isso que eu estou chamando de área metropolitana, porque eu acho que isso suaviza melhor o... Interagindo, mas a gente gostaria de fazer uma organização formal dos grupos de São Luís, Manaus e Florianópolis, e portanto a gente pede que os pesquisadores e pesquisadoras desses 3 grupos se apresentem, por favor. Aqui na frente, grupo de São Luís, por favor. Grupo de, pode se aproximando, Manaus e Florianópolis também. Então, por favor, grupo de São Luís. Antes que ele saia para pegar o avião. Legal falar do programa com vocês particulares, a universidade, o programa. Não sei se agora porque eles estão boa tarde. Da confraternização de ontem. Meu nome é Luiz Eduardo Neves dos Santos, eu sou geógrafo, doutor em geografia pela Universidade Federal do Ceará, fui orientado pela Clélia, tenho mestrado em economia pela Universidade Federal do Maranhão, sou geógrafo de formação graduada em geografia. Estou ingressando agora no programa de pós-graduação em cultura e sociedade. E aí a gente está muito feliz aqui de estar participando dessa rede, uma experiência incrível aqui, conhecer as pesquisas do observatório. A gente, como era lá do Lapur, lá na UFC, já conhece muito as pesquisas e a gente está bastante feliz de estar aqui com eles. Boa tarde, eu sou a Júlia Petros, sou professora associada da Universidade Federal do Maranhão. Tenho doutorado, mestrado, eu sou geógrafa, mas também sou administradora, né? Então eu tenho mestrado em economia, por causa da administração, e tenho mestrado em geografia. E eu fiz tanto meu mestrado como meu doutorado na Universidade de Barcelona. Então eu fiquei ali, trabalhei algumas pesquisas com o professor Horácio Capel, na geocrítica, que foi inclusive presidente da minha banca. Não foi meu orientador, mas foi presidente da minha banca. E tenho pós-doutorado na Universidade de Montevideo, na Undelar, né? Nas ciências humanas de lá, que lá tem uma configuração bem interessante, depois a gente pode até conversar sobre isso. Bem, e eu também integro a pós-graduação de Geografia, que é o PPGEL da UF, que nós temos só o mestrado por enquanto e estamos batalhando pelo doutorado. É isso, né? Boa tarde, eu sou o Rodrigo Capelato, eu sou da Universidade Federal do Amazonas, integro esse grupo dos calouros, eu sou do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no Amazonas, na UFAM, é uma escola bastante recente, que ela entra no circuito das universidades federais em 2010, então nós temos 15 anos de curso somente. Até então, no Amazonas, desde a década de 80, temos formado arquitetos e urbanistas somente em escolas privadas, então tem um perfil aí, um desenho, né, de profissionais, o que dificulta bastante a inserção no tema do planejamento urbano. Afinal, essas escolas formaram profissionais de mercado. Bom, sou arquiteto e urbanista, tenho mestrado na área de ciências sociais, num programa chamado Sociedade e Cultura na Amazônia, e fiz um doutorado no Propur, na URGS,
sem o F. Como disse, somos um curso bem pequeno, somos 10 professores. Foi uma oportunidade na ocasião do Reúne, então foi criado na escola para mestres, né? Então um concurso aberto para 10 mestres, e na ocasião a Universidade Federal do Amazonas nos chamou e deu a oportunidade, pós o estágio probatório, de que nós fôssemos doutorar. Então aí ela exigiu que nós fizéssemos rede e saíssemos então no Brasil todo, para que cada um de nós doutorássemos em programas distintos, até para iniciar um processo de conexão em rede. Foi essa a estratégia quando surgiu o curso de arquitetura na UFAM. Hoje somos 9 doutores, tem um voltando recentemente, o último, né, que está fazendo na FAUSP. E vamos iniciar agora o processo de saída para o pós-doc. Nós não temos curso de pós-graduação, nem nenhuma instância, então administramos o curso somente com a graduação e temos uma entrada de 50 alunos por ano. O que tem dificultado, não dificultado, mas vai ser um desafio, é estabelecer redes de equipe numa temática muito exclusiva, né? Apesar de termos programas na geografia, na história, nas ciências sociais, na antropologia, dentro da Universidade Federal do Amazonas, mas não especificamente um grupo de pesquisadores na arquitetura e no urbanismo. Então, talvez, em algum momento, nesse início, façamos uma estratégia mais interdisciplinar. Acredito que é isso. Está sendo um prazer rever alguns, conhecer outros, fico também à disposição. Espero poder compartilhar com vocês um pouco da Amazônia, que é um lugar que para nós fica tudo muito nucleado para dentro da própria Amazônia, a dificuldade que a gente tem de tirar o conhecimento de lá de dentro. Então essa é uma oportunidade também de compartilhar as pesquisas e a realidade. É um lugar bastante interessante para quem não conhece, toca muito nos temas, mas muitas deles assim também me toca de uma certa personalização. Então assim, desencaixa um pouco de algumas realidades, e aí espero poder compartilhar isso com vocês. E ficamos também à disposição do interesse e curiosidade de vocês de também estarem conosco lá. Agradeço, obrigado. Duas, né? Bom, agora Florianópolis. Deixa eu marcar nossa agenda. Pessoal, boa tarde. Então estamos numa comitiva aqui, um pouquinho mais para o sul, né? Núcleo de Santa Catarina, Florianópolis, o primeiro aí do estado. Acho que a gente está muito feliz e muito honrado, entusiasmado, na verdade, né? De poder fazer parte dessa rede tão representativa. Acho que Santa Catarina tem muito, né? O núcleo nosso tem muito a aprender, mas também acho que tem um pouco a colaborar aí nas discussões, pelo que tem acontecido no nosso litoral ali, né? O estado tem 11 regiões metropolitanas, né? 11 regiões do papel, mas recentemente uma, o fato metropolitano reconhecido pelo IBGE. Então, para a gente, acho que é realmente uma primeira aproximação e poder participar disso no início do novo ciclo, acho que está sendo bastante proveitoso, vai ser bastante proveitoso para a gente. Vou passar aqui por linha para o próximo. Bem, boa tarde aqui, todos. Meu nome é Lino Pérez, vocês já conhecem, na conversa dos bares, na última década. Eu tenho mestrado em arquitetura no México, doutorado também no México, em Papelópolis, e doutorado em 92, né, porque teria os anos 80 e 90, na área de política, crise do padrão habitacional, que até o Collor, até a queda do Collor, né. Depois me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina, sou arquiteto do Rio Grande do Sul, pela URGS, assim, lá, mas eu sou de lá Rio Grande, na ponta, né? Vim sou mais de 50 anos, uma filha na minha idade em Florianópolis, eu sou mais mané do que semi-gaúcho, né? Então é isso, então, eu sou tesa da aposentei para a universidade, sou vereador, enfim, e retomando a universidade como professor voluntário agora, junto com uma série também de publicação, junto com as universidades estaduais, o instituto que eu presido. E agora, retomando aqui com as gerações que nos cederam, porque o Samuel foi um estudante na época, e é uma linha de frente dessa geração importante. Estamos aqui juntos construir esse sonho, que é junto com o Observatório da Metrópolis.
Um outro sonho que nós estamos realizando, nós vamos estar na direção, é o curso de residência, que nós temos mais de 30 anos, e finalmente saiu agora no Sul, né? Que é formar residentes post-eleitorais com arquitetos, mais 8 profissões, para ir de frente para cumprir e sanar a dívida histórica do nosso povo. Os arquitetos, pelo menos, não cobrem 75% do campo profissional. Então, eu voltei mais por esse entusiasmo também, essa com residência e nessa pesquisa fantástica que é o Observatório do Litoral. Obrigado. Boa tarde, sou o professor Elson Pereira, eu sou do Departamento de Geografia, há 20 anos trabalhando no programa de pós-graduação de Geografia, tanto no mestrado quanto no doutorado, procurando conciliar a pesquisa com a extensão universitária, com a atuação sociopolítica junto da ANPUR. Eu fui secretário executivo da ANPUR na direção da professora Leila Dias, fui representante 2 vezes no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e um laboratório que eu coordeno contribuiu com a formação de vários estudantes, mas também teve um trabalho de inserção sociopolítica bastante importante. Hoje estou numa espécie de transição, trabalhando mais diretamente com o laboratório dirigido pelo professor Samuel, na arquitetura, acho que guarda bastante relação. Então, como o professor Samuel e o professor me falaram, é de extrema importância para nós, enquanto núcleo de Florianópolis, compreender essa relação dialética entre pensar as regiões metropolitanas em nível do território nacional e pensar a nossa região metropolitana nesse contexto. Então, obrigado pela acolhida e eu agradecer o encontro que foi, já a gente pode dizer que foi uma riqueza sem precedentes em termos de encontros que eu já participei. Obrigado. Bom, obrigado por essas apresentações. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso grupo aqui. E aí, com a entrada de Manaus, a entrada de Florianópolis e agora São Luís, eu acho que a gente completou quase que a rede urbana metropolitana brasileira. Né? Então, certamente isso vai adensar mais ainda o nosso trabalho em termos de perceber com a complexidade e a diversidade do fenômeno metropolitano no Brasil. Então, todo mundo seja bem-vindo, estamos bastante esperançosos aí da contribuição de vocês. Né? Bom, vamos passar então para outro ponto, que é sobre o seminário do final do ano de dezembro. Né? Como eu falei, a ideia é que a gente centre o seminário de dezembro em cima dos projetos que tem como base os termos de referência que foram elaborados a partir do seminário do ano passado. No ano passado, nessa mesma altura do ano, a gente fez um seminário e nesse seminário a gente definiu alguns temas que depois foram transformados em termos de referência que deveriam ser tomados para elaborar a proposta a ser apresentada no edital do CNPq. Quando a gente estava no momento do contato sobre o edital, a gente viu que o modelo que o CNPq estava colocando para a apresentação da proposta era muito diferente daquele que a gente já estava acostumado, ou seja, apresentar a proposta a partir de linhas de pesquisas, projetos e subprojetos. É assim que a gente vem funcionando desde há muito tempo. Né? E nós tivemos que fazer uma adaptação do documento que arrola todos os termos de referência, cada um deles com um desenvolvimento prévio, né? Para adaptar os conteúdos dentro desse modelo do CNPq que exigia a definição de um objetivo geral, depois vários objetivos específicos, e a gente teve que fazer um resumo daqueles documentos, daqueles conteúdos, para poder caber dentro do modelo. Então a ideia agora, para a gente botar de pé, de fato, o novo programa, é retomar esses termos de referência e desenvolver esses termos de referência na linha de transformá-los em projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa, então, seriam o objeto da nossa discussão em dezembro. Em dezembro, nós teremos um momento de
apresentação, discussão, debate, reelaboração, se for o caso, dos projetos. Então, a referência são aqueles termos de referência que nós elaboramos a partir do seminário de julho do ano passado, né, com a formação também de pessoas e grupos que se ocuparam de desenvolver esses termos de referência. Então, a ideia é retomar esses termos de referência e a gente reelaborá-los à luz do nosso seminário. Eu vou passar aqui para o Júnior propor o encaminhamento de como deve ser a dinâmica de preparação nossa para chegarmos em dezembro com esses termos de referência transformados em projetos. Ok? Então, duas questões preliminares. Quer dizer, primeiro, claro que nós temos que levar em consideração que alguns núcleos que estavam agora não tiveram acesso, não tiveram contato com os termos de referência. Então, redistribuir, né, reenviar os termos de referência. Retomar os grupos de animadores de cada um desses termos de referência. A gente está propondo uma tarefa, nesse caso, para o seminário de dezembro, de três tópicos, de três tarefas. Primeira tarefa, né, quer dizer, articular como o projeto de pesquisa se articula com o tema da organização dependente, né, quer dizer, com o tema do seminário que nós estamos aqui. Né? Então, se a gente está tomando enfim, o novo contexto, a nova dependência, a organização dependente, o contexto de neoestativismo, rentismo, como o tema central, né, quer dizer, do nosso novo INCP, as transformações na ordem urbana, as novas transformações da ordem urbana brasileira. Então, como a pesquisa se relaciona com esse tema central que foi discutido durante os 4 dias do nosso seminário. Segunda tarefa, né, quer dizer, que seria, enfim, para adensar a discussão do seminário final do ano. As categorias e conceitos fundamentais que organizam ali o projeto de pesquisa. E a terceira tarefa, que é a metodologia de operacionalização do projeto. Né? A gente vai avançar na metodologia de operacionalização do projeto. Então, cada enfim, coordenação, animação, dos animadores dos projetos, a gente está propondo que eles voltem ao termo de referência com essa tarefa, né, de articular o projeto de pesquisa ao tema do urbanismo dependente, do novo urbanismo dependente, a identificação das categorias e conceitos fundamentais que organizam o projeto de pesquisa e o desenvolvimento metodológico, como se pretende operacionalizar o projeto ao longo dos 5 anos. Quer dizer, então, seria isso, o desenvolvimento do projeto nessa perspectiva. Perfeito? E aí, o que ele está sugerindo? Para ser bem operacional. Né? Quer dizer, retomar os grupos de animadores. Ponto 1, porque não vamos agora sair. E claro que pode adensar, pode entrar outras pessoas, os pesquisadores dos núcleos que estão entrando agora, por exemplo, podem se engajar nesses vários PRs. Então, a gente reenviar os PRs para todos os núcleos. Isso é uma coisa importante. Né? Quer dizer, então, a Carol enviou agora para todo mundo o esquema originário. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou me propondo que não vai mudar muito o conteúdo, mas eu estou propondo adaptar esse esquema originário ao novo projeto do INCP, porque tem por objetivo, eu acho que isso fica mais articulado ao novo INCP, mas isso eu faço e envio essa semana para todo mundo, mas não vai mudar os projetos, não vão ser alterados. Perfeito? Então, esse seria um encaminhamento bem prático, que a gente tenha na oficina de dezembro, então, a oportunidade de revisitar os PRs com esse triplo objetivo, né? Ver as conexões do projeto de pesquisa com a discussão da nova dependência. Segundo, os conceitos e categorias chaves de cada projeto. E o terceiro, a metodologia, como ele vai ser operacionalizado. Então, seria um seminário fundado nesses 3 aspectos. Beleza?
Só complementar a discussão, para deixar bem claro, porque talvez tenha muita gente aqui que não acompanhou esse processo de elaboração da proposta. Nós tivemos que transformar cerca de 16 termos de referência, cada um deles tem um conteúdo, em um objetivo geral e 8 objetivos específicos. Então, isso significou que a gente juntou certos conteúdos para poder articular uma proposta com consistência. Por isso que tem a diferença entre apresentar a proposta pelos objetivos específicos e o objetivo geral, que foi apresentado ao CNPq e aquilo que a gente decidiu lá no mês de julho do ano passado e depois durante o segundo semestre. Então, mas o que está valendo para nós é esse conjunto de termos de referência. Isso que está valendo para nós. Nada impede que no processo a gente produza outros projetos que não estão ali colocados. Vai depender da nossa dinâmica. Bom, e ao mesmo tempo, a ideia é que as pessoas que se ocuparam de fazer, de elaborar esses termos de referência, que o Júnior chama de animadores, vão retomar esses termos de referência e vão procurar reelaborá-los à luz daquilo que nós discutimos aqui, mas tentar avançar também nessa direção que ele falou, nas 3 direções que ele falou aqui. De qualquer maneira, o que vai resultar disso vão ser propostas. E como tal, elas vão ser objeto de uma discussão entre nós, de um acordo entre nós, sobre quais são os projetos, quais são os conteúdos, quais são as metodologias. Podendo, portanto, haver uma modificação em função da nossa própria discussão, tanto em termos do conteúdo de cada um dos projetos, quanto em termos de novos projetos que não estão contemplados ali. Mas para a gente ter uma massa mínima crítica sobre a qual a gente pode fazer uma discussão coletiva no seminário, nós estamos propondo essa dinâmica de transformação dos TRs em projetos e apresentação e discussão no seminário de julho. Perdão, de dezembro. E, bom, e vai ser na primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro desse ano, claro. Ok? Então, é essa a questão. Mas essa data ela está confirmada. Essa data ela está confirmada. A gente pode fechar. Essa data está confirmada. Já tem hotel, já convocado, já está pronto. Os projetos vão ser organizados em linhas. Já estão em linha. Das linhas, a gente pode também mudar os enunciados. As linhas viraram objetivos específicos. Então, Então, as 3 primeiras linhas que estão no documento que foi enviado pelo Carol, sim, mas a quarta se desdobra em vários objetivos específicos. As 3 primeiras linhas viraram, cada uma delas, um objetivo específico. E a quarta linha, que ela agregava a relação com a sociedade, formação, recursos humanos, ela sim foi desdobrada em 5 objetivos específicos. Então isso é o que muda. Mas o conteúdo, os projetos são os mesmos. Eu estou propondo depois readequar com os objetivos específicos, compatibilizar, mas as 3 primeiras são fundamentalmente as mesmas, só que agora elas são chamadas, não de linha no novo projeto, no novo MCD, são chamadas de objetivos específicos. E a quarta linha é ela que se desdobra em 5 objetivos específicos. Porque no projeto do edital do MCD havia um objetivo específico para transferência para a sociedade, de conhecimento para a sociedade, um objetivo específico para transferência para o governo, uma internacionalização. Então, ela era muito minuciosa nesse ponto. Então, a gente desdobrou por isso. Quer dizer, mas basicamente não muda o conteúdo do que foi distribuído agora pelo Carol. Não seria interessante fazer uma espécie de
matriz, sei lá, com aquelas 99 metas. É isso que ele vai fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Compatibilizar isso que eu vou fazer. E enviar para todo mundo. Tá, isso é maravilhoso. Pronto. Porque aí eu acho que isso clareia, dá uma visão, entendeu? Por linha. Então, temos um acordo para esse encaminhamento? Primeiro encaminhamento, decisão de fazer o seminário em dezembro da primeira semana. Esse seminário vai ser pautado, vai ser fundado nos projetos. Para a elaboração dos projetos que vão ser discutidos e deliberados entre nós, os grupos de animação vão retomar os termos de referência, a partir, inclusive, do documento que o Júlio vai fazer, fazendo a compatibilização entre o termo de referência e os objetivos específicos, e vão trazer para o seminário para ser objeto de discussão e, eventualmente, reelaboração. Temos um acordo sobre isso? Pode bater o martelo? Pode. Bom, último ponto, então, da nossa tarde aqui. Congresso de 30 anos. Como eu disse, né, vamos fazer em 2028. Parece que está muito distante para a gente pensar isso, mas se tratando de um congresso, a gente tem que se preparar antecipadamente. Lembrando que a ideia de congresso significa que a gente não vai se reunir só entre nós. Não serão apenas os 600 pesquisadores e pesquisadoras que fazem parte direta ou indiretamente da rede. A ideia é que seja um congresso aberto para a comunidade científica do campo do planejamento urbano e regional e seus conexos, ao estilo do congresso de 25 anos. Então tem um trabalho aí para ser feito de preparação, planejamento, desenho, etc. Então, se a gente tem um acordo que vamos fazer esse congresso de 2028, eu estou vendo aqui que há uma convergência nessa ideia, o que falta decidir? Primeiro, onde vai ser realizado esse congresso? Não necessariamente no Rio de Janeiro. Natal, viu? Pode ser Natal? Que saudade de Natal. A turma de Natal está ali, eu não estou com isso. Nós precisamos sair daqui com uma certa indicação, pelo menos, de alternativas de locais onde a gente pode realizar esse congresso. Tem algum grupo que se dispõe a pensar nisso e se engajar nessa organização? Vitória, eu só queria bom, a gente tem mais a maior parte dos grupos do observatório está no Nordeste. Então, se a gente pensar em termos de custo, desde quando? Só contar. Então, Natal, Aracaju, Salvador, Recife, João Pessoa, Paraíba. Nós temos 6 núcleos no Nordeste. Quer dizer, então a maior parte, 7, né? Então é o seguinte, então, o Nordeste se torna, entre aspas, economicamente viável de sediar a rede. Eu até estava falando no intervalo, eu falava para o seria legal se estivesse no norte, Belém, mas é caro. Né? Quer dizer, levar todo mundo para Belém não é um custo fácil. Mas, primeiro, eu acho que o primeiro congresso foi no Rio de Janeiro. Eu defendo que o segundo congresso não seja no Rio de Janeiro. Acho que o Nordeste é um lugar que tem, enfim, tem a possibilidade com os núcleos, facilita. Então, também acho que do ponto de vista do custo, o Recife seria um lugar, economicamente, eu acho viável. Mas, se o pessoal acha que Natal também é viável, quer dizer, então aí o legal é ter um núcleo que assumisse, né? Quer dizer, a gente consegue realizar, porque dá trabalho. Né? Então tem que ter um núcleo que avalie e que tenha condições de organizar o cenário. Temos tempo, porque falta bastante
enfim, tem condições da gente correr atrás de recursos, né? Quer dizer, até dezembro. Candidaturas até dezembro. Pode ser. Eu acho também que pode ser uma ideia da gente colocar em aberto, fica essa indicação. Esses momentos de centralidade do observatório, não ficar apenas concentrado no Rio de Janeiro ou apenas no Sudeste. Então a ideia, a gente sempre fez isso, né? O pessoal mais antigo, mais sério, mais experiente, lembra disso. A gente organizava a cada 2 anos, se eu não me engano, um seminário nacional. Foi em Belo Horizonte, foi em Curitiba, foi em Porto Alegre, eu acho que foi também, foi em Goiânia, Natal e foi 3, Maringá, exatamente para dinamizar a rede na sua capilaridade. Então, organizar o Congresso não é um castigo, de certa maneira é um privilégio. Então, a gente pode amadurecer até dezembro, essa ideia. Ótimo, então até dezembro, em dezembro, então, tirando o seguinte caminhamento, em dezembro a gente decide, certo? Quer dizer, então aí vamos estar aberto ao momento de conversa com os núcleos, candidaturas, etc. Em dezembro a gente decide. Eu posso falar um último ponto? Quer dizer, a gente não está, enfim, não é um ponto de pauta, mas é uma coisa que é importante da gente também falar aqui nesse encontro. O Observatório das Metrópoles está, como todo mundo sabe, está totalmente engajado no apoio à organização das conferências das cidades, e a gente avaliou, primeiro, que no Conselho das Cidades, o segmento de entidades profissionais e acadêmicas é um segmento que no nosso campo só tem ANPUR e AGB, do campo mais identificado com a reforma urbana, com a universidade, e é um campo ainda majoritariamente ocupado por entidades técnicas mais conservadoras, mais complicadas. E o Observatório tem tido uma atuação aí muito forte, enfim, tem marcado presença nas conferências estaduais, e há uma perspectiva da gente ter uma delegação para a Conferência Nacional bastante forte, ligada ao Observatório das Metrópoles. E aí, nossa discussão a nossa avaliação é de que a gente tem toda a condição de lutar por uma representação no Conselho Nacional das Cidades do Observatório das Metrópoles. Pessoalmente, eu enfim, defendo que seja o Observatório vá para o Conselho Nacional das Cidades, que a gente indique, tenho enfim, conversado com indique uma mulher do Nordeste, enfim, acho que a Amiga poderia ser a nossa representante no Conselho Nacional das Cidades na próxima gestão. Acho que dá o curso, vou torcer para que o Bem seja o indicado pela direção da PUC para estar no Conselho Nacional das Cidades na próxima gestão, mas eu acho que é legal essa fala mais no sentido de incentivar as pessoas do Observatório que estão participando das conferências estaduais de saírem como delegadas nacionais pelas suas instituições acadêmicas / Observatório das Metrópoles. Quer dizer, que a gente tenha uma delegação forte na Conferência Nacional das Cidades esse ano. Bom, gente, então é isso. Acho que a palavra final do nosso seminário, eu queria expressar aqui primeiro a minha enorme satisfação com a realização desse evento. Do meu ponto de vista, eu acho que ele foi muito bem sucedido. Se nós não conseguirmos resolver todas as questões teóricas, etc., que foram aqui apresentadas, nós conseguimos criar um campo de discussão compartilhado, que certamente vai ser uma referência para a gente desdobrá-los em projetos, novos conteúdos revisitados, etc. Eu acho que o seminário foi muito bem sucedido. Queria agradecer a todas e a todos que se empenharam na função de coordenação, na função de debatedor, os colegas que apresentaram aqui parte do livro, os colegas que não faziam parte do livro, mas que estiveram aqui colaborando, né? Então, enfim, eu acho que foi um evento, mais uma vez,
que expressa a nossa capacidade coletiva. Então eu saio daqui muito satisfeito, bastante realizado. Eu acho que o que a gente queria, a gente conseguiu, e vamos desdobrá-lo agora nos projetos. Então eu queria deixar aqui um caloroso obrigado para todo mundo, que todo mundo retorne bem aos seus lugares. E agora tem um café para a gente tomar antes da despedida final. Pessoal, boa tarde. Questões operacionais, né? A maioria de vocês entregaram já o bilhete de comprovante de passagem, né? A orientação que a gente tinha passado lá pelo e-mail era que vocês resguardassem isso, coletassem o de retorno, precisa ser aquele impresso na máquina, escaneassem, enviassem por e-mail, e eu vou encaminhar um endereço para que vocês possam fazer a postagem desses originais, porque eles são necessários para poder fazer a apresentação na prestação de contas. Então, a orientação já tinha sido dada, aqueles que já fizeram a entrega está aguardado, e a gente espera então aí que vocês possam coletar esse do retorno para fazer a entrega da forma, enfim, orientada. Obrigada.